A graça e a paz, Deus abençoe a sua vida. Eu tenho hoje um tremendo testemunho para compartilhar com vocês. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para que você seja notificado no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar com outras pessoas. Eu quero te lembrar que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque uma certa feita minha esposa olhava para mim também e pensava, não tem mais jeito. Não há mais nada o que se fazer, quanto mais eu oro, mais piora. Agora tem envolvimento com o crime organizado, tá tendo. Com parceiros do crime organizado para cima e para baixo. Agora fechou a tampa do caixão e lacrou mesmo, acabou. Tá tudo perdido. Até filho fora do relacionamento já tem, só testemunho. Ela pega as malinhas dela em casa e fala, ei, eu sou uma figueira plantada no meio das vinhas. Acho que eu vou desistir, eu não nasci pra isso. Não tem jeito, não aguento mais, eu vou parar. E quando ela tá fazendo as malinhas pra ir embora de casa, o Espírito Santo diz pra ela, ei, vai lá na Debrais, no Parque Novo Mundo lá, que hoje eu quero falar com você. De uma maneira tão objetiva, tão profunda, que hoje você vai sair de lá voando nas asas do Espírito. E quando ela vem pra um lugar como esse, esperando a resposta de Deus, eu disse para ela, ei, volta para sua casa, desfaz as suas malas, pois és para mim um vaso escolhido em uma pedra preciosa este. Eu vou libertá-lo, irei transformá-lo em um pregador de elite em que nem você e seus familiares serão capazes de acreditar tamanha obra tenho na vida deste. Sabe o que ela faz? Rapaz, agora a figueira acreditou que ela foi plantada no meio das vinhas, mas ela tem uma promessa. Ela tem uma marca de uma promessa sobre a vida dela. E ela desfaz as malas em casa já louvando, queridos, queridas, se adorando, glorificando com o crente assim. E quando ela glorifica a Deus, agora Deus envia um pastor até a minha casa, porque primeiramente, ardeu aquela chama no meu peito de retornar para casa, depois de 20 dias desaparecido, Natal, Ano Novo, casamento, só testemunha. Ardeu aquela chama no peito de voltar, porque Deus está trazendo de volta, viu? Esse ano é ano de restituição. Deus vai devolver tudo o que você perdeu. Tudo que o diabo tomou, Ele vai devolver de volta. E vai vir transformado, quebrantado, modificado. Tudo que o Espírito Santo, adestrador, já fez para entregar em suas mãos aqui essa noite. Mediante esses fatos, eu olho para ele e falo, não dá, pastor, estou muito envolvido com algumas coisas. Quem sabe lá na frente? Ele, é? Aí onde está um problema? Pois Deus já fez uma promessa na sua vida, avisando a sua esposa. Falou com a sua mãe também, a promessa dele não volta atrás. O problema é que o diabo já se desesperou vendo isso. E já preparou uma armadilha para você lá na frente. E tem uma cadeira de rodas reservado para você. Você não quer aproveitar hoje a oportunidade de voltar andando para a presença de Deus, não? Aproveita hoje a oportunidade. Olhei para ele e disse, pastor, se for para ir para uma cadeira de rodas, eu prefiro a morte. Prefiro morrer, usar fralda geriátrica. Ficar sentado numa cadeira de rodas, nem pensar. Eu prefiro morrer do que ir para uma cadeira de rodas. Falou, tem problema não? Após essa profecia lançada, passou-se apenas uma semana. Estou vindo em uma perseguição policial. Após 40 minutos de perseguição, o parceiro que estava comigo levou um único tiro nas costas. O que ele hoje não daria para estar aqui sentado no seu lugar, para ter uma nova oportunidade, não a tem. Você já parou para pensar quantas pessoas queriam estar aqui essa noite e não pode? Uns porque estão aprisionados no vício, na prostituição e não conseguem largar esse mundo. Outros que desceram à sepultura e hoje estão amargando uma eternidade de sofrimento. E você é o privilegiado de ser chamado noiva do Cordeiro de Cristo aqui essa noite. É motivo para nos alegrarmos. Eu nesse mesmo assalto que ele perdeu a vida com um único tiro nas costas, eu levei 10 tiros nesse assalto. Levei 3 tiros nas costas, 4 tiros no abdômen. Levei um na coxa, um na virilha e um no pescoço. Já caí sem os movimentos das pernas, com 2 balas de .40 que estão alojadas na minha coluna até hoje. Como se Deus me dissesse, ei, eu sou um Deus que prometo e cumpro, até na hora da morte, mas eu cumpro, não me desafia não. Enquanto ali eu estava caído, agonizando, nadando em uma poça de sangue, a primeira coisa que eu me recordei foi dos jovens. Pois eu influenciei muitos jovens na minha geração. O Funk Ostentação está aí para isso, para destruir a mente dos nossos jovens. Dizendo que você precisa ter alguma coisa para ser alguém. Você precisa ser poderoso, ser notado para ser alguém. Para ser feliz.
E olho para trás, eu me lembro de um minuto de felicidade. E onde eu chego, os jovens olhavam para mim e falavam: tá aí um ponto de referência. É assim que eu quero ser. Olha o relógio de 70 mil no braço, correntão de 10 mil no pescoço. Olha os motão, tá cilindrado, olha os carrão, rapaz. É assim que eu quero ser. O camarada chega no baile, o camarote está preparado para ele. As mulheres mais bonitas estão se engalfinhando para ver quem chega nele primeiro. O homem é feliz demais. Porém, só Deus sabe a vida miserável que eu estava vivendo. O grande poderoso aqui que tinha curso de tiro, curso de direção defensiva, um arsenal de armas de grosso calibre, que fazia até mesmo o crime se inclinar. Esse, quando repousava sua cabeça sobre o travesseiro, chorava copiosamente, pois havia um vazio tão grande que estava dentro de mim, em que os bailes não foram capazes de preencher esse vazio, em que as músicas não foram capazes de preencher esse vazio, em que as amantes, o dinheiro, os carros, as motos não preencheram esse vazio. Sabe por quê? Esse vazio que estava dentro de mim era a medida de Deus exata, tamanho era este vazio. Aí é onde está a contradição. Hoje mesmo estando desempregado, esposa desempregada, estando sentado numa cadeira de rodas, usando fraldas geriátricas. Hoje eu estou vivendo o melhor tempo da minha vida, o melhor tempo da minha história. Eu estou vivendo é agora. Sabe por quê? Eu aprendi que felicidade não é condição física, felicidade não é condição sentimental, felicidade não é condição financeira, felicidade não é condição material, felicidade é condição de espírito. Isso é ser feliz. Isso só encontramos na graça de Deus. É só. Então eu comecei a gritar: Jesus, ó filho de Davi, tem misericórdia de mim, Pai. Senhor, pequei contra o céu, pequei contra a terra, pequei contra o ser humano, Pai. Miserável homem eu sou. Mas, Pai, se o Senhor me der mais uma única oportunidade em me livrar, Senhor, desse velório terrível que será o meu. Se o Senhor me der mais uma chance, Pai, de eu presenciar o crescimento dos meus filhos, Pai, eu te prometo que eu irei honrar a sua serva na face dessa terra. Eu irei pregar a sua palavra, sentado naquela cadeira de rodas, o resto da minha vida, se for necessário. Mas me dá mais uma chance. Glória de Deus, queridos. Dali, por não ter ouvido a voz de Deus, fui para o hospital, perdi o rim do lado direito. Só me restaram 70% o rim esquerdo. Pâncreas eu perdi inteiro, baço eu perdi inteiro. Estômago foi reconstruído, sobrando somente a metade. Fora a lesão medular irreversível através das duas balas de ponto .40 que estão alojadas na minha coluna até hoje. Lembra-se do que Salomão escreveu em Provérbios? O homem que muitas vezes, chamado a serviço, endurece o seu coração a se inclinar, será quebrantado, talvez sem que haja cura. Isso diz a Bíblia, não é eu não. Entrou aqui essa noite talvez dizendo: Senhor, o porquê de tanta prova? Senhor, o porquê de tanta luta? O porquê de tantas decepções? O porquê de tantas portas fechadas? É porque Deus está te ensinando algo. Mas esse ano não será marcado por ano da decepção. Esse ano não será ano marcado por ano da separação, ano da derrota, não, ano da enfermidade, ano da morte, não. Esse ano será marcado pelo ano do cumprimento da promessa de Deus na sua história. Colocou a sua coroa de diadema sobre a sua cabeça. Colocou o seu cinturão de vencedor sobre o seu peito, como já foi dito, como está escrito, que ele voltará sobre as nuvens, com os seus olhos como chama de fogo, com o seu cabelo branco, como a mais branca neve, com o cinturão pendurado em seu peito de vencedor, escrito na sua coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele vai voltar para nos resgatar. E quando essas trombetas tocarem, esse corpo imperfeito será transformado em um corpo de glória. E eu voarei nas asas do Espírito, deixando essa cadeira de rodas aqui nessa terra. E eu andarei sobre ruas de ouro, tocarei sobre muro de jaspe. Outra vez estarei de pé para abraçar o autor e o consumador da minha fé. E lá comigo estará você, junto com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu pai, com os seus filhos, juntos no trono de Deus, louvando junto com os anjos, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória.